Vamos ver como é o potencial quando temos uma distribuição contínua de cargas. A gente vai usar a equação do potencial da carga pontual e ver como ela fica quando as cargas estão distribuídas dessa forma. Não mais de uma forma discreta, como nós vimos antes, mas de uma forma contínua. Depois vamos resolver dois exercícios, um para o caso do fio retilíneo finito e um outro que tem muito interesse prático, que é o fio retilíneo longo, que dizemos fio infinito. Vamos lá. Para desenvolver a parte formal desse assunto, vamos recordar o que vimos para a carga pontual. Quando a gente tem n cargas, o campo elétrico é calculado como uma soma vetorial do campo de cada carga. E para o caso do potencial, cada carga contribui com uma quantidade, e somando essas contribuições, uma soma comum, a gente tem o potencial no ponto. Assim, quando assumimos que o potencial é nulo no infinito, essa soma fica desse jeito, que podemos escrever de modo mais compacto com o somatório. Portanto, de modo geral, escrevemos que o potencial é uma soma do potencial devido a cada carga naquele ponto, um somatório que vai de 1 até n. Vamos ver os tipos de distribuição de cargas que a gente pode ter. Considere um conjunto de cargas distribuídas no espaço, e a gente quer saber o potencial num ponto P qualquer na posição dada pelo vetor R. Nesse espaço tridimensional, definimos uma densidade de cargas. Naturalmente, uma densidade volumétrica que representamos por ρ, cuja unidade vai ser coulomb por metro cúbico. Dessa forma, a natureza discreta das cargas desaparece e passamos a considerar como uma distribuição contínua de cargas. Assim, se pegarmos um elemento infinitesimal de volume dV, localizado conforme R0, esse volume vai ter uma quantidade de cargas dq, que vai ser naturalmente o produto da densidade com esse volume. Considerando essa quantidade de cargas como uma carga pontual, eu posso então usar a fórmula que conhecemos para carga pontual. Essa quantidade de cargas dq vai gerar um potencial igualmente infinitesimal dφ. E a fórmula para esse dφ vai ser isso aqui, como de cargas discretas. E no lugar de q, a gente vai ter um infinitesimal dq. Essa distribuição no elemento de volume, ela é bem geral. Vamos pegar, por exemplo, o caso de cargas que estão distribuídas numa superfície. Nesse caso, a densidade é superficial, sigma, dada em coulomb por metro quadrado. Pegando um elemento dV que atravessa essa superfície, esse dV vai interceptar a superfície em uma área infinitesimal dA. Dessa forma, a quantidade de cargas infinitesimal passa a ser sigma vezes dA. Agora, se tivermos uma densidade linear de cargas, um fio com uma densidade lambda dada em coulomb por metro, o elemento de volume vai interceptar esse fio em uma extensão dl. Dessa forma, a quantidade de cargas vai ser agora lambda vezes o dl. E como é que fica o potencial? Sabemos do potencial de cargas discretas, a gente conhece a fórmula do potencial de cada carga e o potencial final, que é esse somatório aqui. No caso de uma distribuição contínua, a fórmula do potencial, assumindo que o potencial no infinito é zero, é essa aqui, onde, como nós vimos, o dq pode ser escrito dessas diferentes formas, conforme a distribuição que estivermos tratando. E o potencial final em um ponto vai ser a soma de todos os dφs gerados pela distribuição. E escrevemos assim, onde o símbolo da integral substitui o símbolo do somatório, e seu índice indica que a soma é com a contribuição de todos os elementos infinitesimais de cargas da distribuição. Vamos lembrar que no caso do campo elétrico, essa soma ou essa integral era sobre elementos de vetores infinitesimais dE, e essa soma de vetores fazia com que a matemática fosse bem complicada. Aqui a gente tem uma soma de escalares, que é uma soma bem mais simples, pois a gente não vai precisar mais ficar pegando os componentes ao longo dos eixos para fazer toda a álgebra. E isso era bem complicado. Agora não, o potencial é um escalar, e isso facilita muito a parte algébrica. Agora, essa soma ou integral dá para ser feita quando se conhece a fórmula para o potencial de um elemento dq. Veja que nós conhecemos a fórmula apenas para o caso onde o potencial é nulo no infinito. Mas existe também uma outra forma de calcular o potencial. O que se faz é usar a equação da diferença de potencial, que eu posso escrever assim. Esse φ0 é o potencial de referência,
que é o usuário que vai escolher o valor e em que local vai estar essa referência. E conhecido então o campo E, a gente pode calcular a integral de linha e obter a equação do potencial elétrico. Vamos fazer alguns exercícios. Considere um fio reto de comprimento L e densidade linear de cargas lambda. Aqui uma observação. Quando se fala que a densidade é uniforme, isso é o mesmo que dizer que lambda é igual a uma constante. Portanto, preste atenção nos enunciados. Usaremos muito isso de falar que a densidade é uniforme. Item A. Determine o potencial no ponto P distante R, perpendicular à extremidade do fio. Para resolver, vamos usar sistema de coordenadas retangulares com o fio sobre o eixo x. Pega um elemento infinitesimal dx, que vai ter uma quantidade de carga dq igual a lambda dx. Esse elemento vai gerar em P, que está distante u dele, um potencial dφ. E esse dφ vai ser k dq sobre u, que vai ficar assim, sendo que o u é dado por essa equação. O potencial final no ponto vai ser uma integração dos dφs da distribuição. Distribuição essa que vai de x igual a zero até x igual a L. Combinando tudo isso, a gente tem que a equação do potencial é essa aqui. Bom, a solução está montada, agora é a parte algébrica. Resolvendo essa integral, como o lambda é constante, ele fica fora da integral junto com o k, e sobra isso. Consultando uma tabela de integrais, a gente encontra isso aqui. Portanto, na nossa integral de 0 a L, o resultado final é isso. Vamos analisar. Item B. Analise o comportamento do potencial conforme variamos o R. A melhor forma de a gente fazer isso é por normalização. É definir uma variável que relacione o R com o comprimento L do fio. Definindo dessa forma um beta igual a R sobre L, veja que quando beta é igual a 1, isso quer dizer que o ponto está distante L do fio. Se beta é igual a 2, é 2 vezes o comprimento do fio e assim por diante. Ou seja, a distância ao fio é em relação ao comprimento do fio, independente de qual seja esse comprimento. Então, usando R igual a beta-L na equação, a gente obtém isso, que dá para escrever assim. Veja que o beta é dimensional, ele não tem dimensão. Eu divido o R, que está em metro, por L, que também está em metro. Portanto, essa função f de beta não tem dimensão, é uma função matemática. E analisando ela, eu vou ter o comportamento do potencial φ no ponto P. Vamos ver o seu gráfico. O gráfico é isso, onde o fio está aqui, na origem. A gente está num plano perpendicular ao fio. Dá para ver que o potencial diminui à medida que a gente se afasta do fio, à medida que o beta aumenta. E qual é esse valor quando o beta vai para infinito? Para isso, basta ver o limite da função f de beta, que é o limite do argumento do logaritmo que aparece nessa equação. Usando o L'Hopital, a gente obtém que quando o beta vai para infinito, esse argumento é 1. Ou seja, quando o beta vai para infinito, o potencial vai para log de 1, que é 0, portanto o potencial vai para 0. Esse então potencial, no caso de P, está muito distante do fio, e bate com que temos que o potencial no infinito é nulo. Vamos calcular o valor numérico do potencial no mesmo ponto, a 5 centímetros das extremidades de fios de 10 centímetros e de 1 metro. A gente tem a fórmula do potencial. Para o fio de 10 centímetros, o beta é meio e o potencial vai ser aproximadamente 14,4 volts. E para o fio de 1 metro, o beta é 0,05 e o potencial é aproximadamente 36,9 volts. Portanto, alterando o comprimento do fio em 10 vezes, tivemos um aumento do potencial de mais ou menos 2 vezes e meia. O log deu uma suavizada. E um resumo. Determinamos o potencial num ponto distante R da extremidade do fio, um fio retilíneo com uma densidade uniforme de cargas. O potencial é isso, assumindo que o potencial é zero no infinito. Veja que por simetria ele é também o potencial nesse ponto aqui à direita, e também esses aqui embaixo. Na realidade, em todos os pontos de uma circunferência de raio R nas extremidades.
E essa equação pode ser escrita dessa forma. E vimos também que se o R aumentar muito, o potencial vai para zero. É isso aí. Determina o potencial num ponto distante R de um fio retilíneo infinito com uma densidade linear de cargas lambda. Vamos usar coordenadas cilíndricas. Vamos lembrar desse sistema de coordenadas primeiro. Coordenadas cilíndricas. Considere um cilindro de raio R com seu eixo sobre o eixo Z. Variando o raio desse cilindro de zero a infinito, eu defino todos os pontos do espaço. Eu posso também pegar um plano definido por infinitas retas paralelas a partir do eixo Z. É como uma porta onde a dobradiça está sobre o eixo Z. Esse plano faz um ângulo θ com o plano XZ. E quando eu vario esse θ de 0 a 2π, ou seja, dando uma volta completa, eu tenho novamente todos os pontos do espaço. Eu posso também usar um plano infinito paralelo ao plano XY a uma distância z desse plano. Variando a coordenada desse plano de z igual a menos infinito até mais infinito, eu tenho de novo todos os pontos no espaço. E como posso usar isso para definir um ponto? Se eu combinar os dois planos, um plano distante z da origem com um plano com ângulo θ, eu vou ter uma reta em comum, uma reta que vai de zero a partir do eixo z até o infinito. E combinando essa reta com um cilindro, colocando o cilindro de raio R, eu vou ter um ponto. Um ponto cujas coordenadas são r, θ e z. E essas são as coordenadas do sistema de coordenadas cilíndricas. Temos ainda os vetores unitários em relação a essas três orientações. O ER dirigido do eixo z ao ponto, o Eθ dirigido do plano XZ em direção ao ponto, num plano paralelo ao plano XY, e EZ orientado paralelo ao eixo Z. Portanto, os vetores unitários do sistema de coordenadas cilíndricas são o ER, Eθ, EZ. Sempre nessa sequência, R, θ, Z. Então, colocando o fio sobre o eixo Z, eu vou ter isso, e o ponto P distante R do fio. Pegando um elemento dz que tem uma quantidade de cargas dq, dado por lambda dz, essa quantidade de cargas vai gerar no ponto P, que está distante u, um potencial dφ. Esse dφ é kdq sobre u e, portanto, isso aqui. Agora, o potencial final vai ser a soma de todos eles, uma integral sobre toda a distribuição. E é uma distribuição que é definida conforme z varia de menos infinito para mais infinito. Como eu tenho que u ao quadrado é r ao quadrado mais z ao quadrado, o potencial, então, é dado por isso. O lambda é uma constante nessa integração em dz. Então, ele fica fora da integração e a gente tem isso aqui. Essa integral a gente procura numa tabela, vai dar isso aqui. Assim, a integral no potencial φ vai ficar um logaritmo com z em menos infinito e mais infinito. Veja que essa integral diverge, ou seja, essa solução não funciona. Então tem algum erro. Onde é que estaria esse erro? É simples, veja que a equação, na forma kq sobre r, ela supõe que o potencial é zero no infinito. Mas, nesse caso do fio infinito, eu tenho cargas no infinito. E onde eu tenho cargas, eu tenho potencial infinito. Então, eu não posso usar essa equação kq sobre r. Mas a gente pode usar a fórmula derivada da diferença de potencial, que é esta aqui. Onde se fizer é o potencial na referência, que a gente pega num ponto qualquer. Então, vamos adotar como referência um ponto distante R0 do fio e com potencial zero. Um ponto em R igual a R0. Escrevendo fica assim. Agora eu preciso da equação do campo elétrico. A gente resolveu anteriormente um exercício para calcular o campo elétrico do fio infinito. E tínhamos obtido isso aqui. Um campo elétrico radial que diminui com 1 sobre R. Então a gente vai fazer uma integração saindo do ponto em R0 até R. Mas como o campo é conservativo, essa integral de linha vai virar uma integral simples desse jeito. Sendo que esse vetor dl é dr e r, independentemente se o dl está indo no sentido do eixo ou em sentido oposto. Esse é um caso geral, então a gente escreve simplesmente dr e r.
E isso vira uma integral comum, agora da coordenada radial R0 até a coordenada radial R. E resolvendo a integral, a densidade é uniforme, portanto o lambda é constante e fica fora da integral. E o resultado dá isso, onde aparece log natural de R sobre R0. Portanto, o potencial vai ser, aparece um menos, as constantes e o logaritmo. Para ver como isso se comporta, vamos lembrar como é a curva num gráfico do log natural. Abaixo de 1 ele é negativo e é positivo acima dele. O log ele dá uma suavizada, um número muito grande ele vai ficar reduzido a um número bem pequeno. Por isso ele é muito usado para definir escalas, para iluminação, para acústica, para um monte de coisa. E a nossa equação é essa. Então, o potencial depender do log quer dizer que ele varia dentro de um intervalo numérico pequeno, mesmo que a variação do R sobre R0 seja grande. Ele é pouco sensível a essa variação do R sobre R0. Para o potencial tem um sinal menos aqui, então a curva vai ser essa, virada para cima, onde dá para ver que em R igual a R0 o potencial é zero. Vamos ver como é que fica a DDP, que é sempre o que nos interessa. Vamos ver a DDP entre os pontos de coordenadas R1 e R2. Eu tenho potencial em cada ponto e fazendo a álgebra dá isso. Portanto, a DDP depende apenas das coordenadas dos pontos onde eu quero determinar a DDP. Vamos calcular o potencial no mesmo ponto, tomando dois pontos diferentes como referência, um a 1 cm do fio e o outro a 6 cm. E vamos calcular também a DDP entre esses dois pontos que usamos como referência. A gente tem a fórmula. O potencial a 2 cm do fio, estando a referência a 1 cm, vai ser de menos 110,9 volts. E nesse mesmo ponto, mas com a referência a 6 cm do fio, a gente vai ter mais 175,8 volts. A DDP entre dois pontos é dado por isso aqui. Então, a DDP entre os pontos a 1 cm e 6 cm vai ser 286,7 volts. É a DDP que interessa e ela independe de onde se localiza o ponto de referência. Obtivemos a fórmula do potencial do fio, o fio retilíneo infinito com densidade linear de cargas uniforme. Com o fio sobre o eixo Z, o potencial é dado por essa equação. E aqui no desenho, o ponto P está sobre o plano XY. E a gente usou como referência o ponto distante R0 do fio. Veja que essa fórmula é em coordenadas cilíndricas. Se o P estiver fora do plano XY, o R é a distância do ponto P ao eixo Z e sempre a 90 graus desse eixo. O potencial do fio é importante, pois em eletricidade usamos fios para ligar as coisas. Então vamos falar muito do fio mais adiante. É isso aí.